Shin Kamen Rider é um filme lançado em 2023, dirigido e roteirizado pelo Anno Hideaki e que propõe uma releitura da série Kamen Rider original de 1971, criada pelo Ishinomori Shotaro e produzida pelo Hirayama Toru. Logo de início, a gente tem o protagonista, o Hongo Takeshi, pilotando uma moto, levando com ele a Midorikawa Ruriko, e eles estão fugindo de agentes da organização Shocker, para logo se encontrarem com o pai da Ruriko, o professor Midorikawa, que ele conta que o Hongo ele passou por um processo de transformação dentro das estruturas da organização da Shocker, que transformaram ele numa criatura que é meio humano, meio gafanhoto, que no filme é chamado de Daiichi Bata Aug. Eles usam esse termo Aug de augmented, então Bata é um gafanhoto, é o gafanhoto aumentado número 1, e o professor Midorikawa ele explica pro Hongo que essa organização Shocker ele transforma sujeitos em sujeitos sobre-humanos, misturando humanos com outros animais, criando essas criaturas híbridas que têm vantagens, habilidades físicas aumentadas, e libera elas no mundo para cometer atos caóticos contra a sociedade, e que ele participou dessa organização junto com a filha dele, mas ele está arrependido, e ele escolheu o Hongo para transformar ele também numa forma de vida aumentada, para ele ganhar esses poderes físicos e usar esse poder para ajudar pessoas e combater essa organização. Só que, como acontece na série original, eles são perseguidos pelo Kumo Aug, que é uma releitura de um Kaijin que aparece no primeiro episódio do Kamen Rider e também no primeiro capítulo da versão em quadrinhos, que é o Kumo Otoko, que é o Homem-Aranha, que nessa versão é o Kumo Aug, aranha aumentada, aranha amplificada. E o Kumo Aug, ele assassina o professor Midorikawa, acaba sequestrando a Ruriko. O Hongo, ele tem que assumir essa forma monstruosa dele para enfrentar o Kumo Aug e salvar a Ruriko. E nesse processo, ele renega o nome de Bata Aug e assume a identidade de Kamen Rider, o motoqueiro mascarado. E a partir de então, a história segue com o Hongo e a Ruriko se aliando a agentes da inteligência do governo japonês para tentar caçar outros agentes da Shocker, que também são criaturas amplificadas, para tirar eles de ação e impedir os planos da organização. E uma coisa que se destaca em relação à série original logo de início é que na versão original, a Ruriko é o personagem que é uma típica donzela inocente que precisa ser salva, que não sabe o que está acontecendo em volta dela e acaba sendo levada pelas ações que os outros personagens determinam. E a Ruriko aqui, nessa versão do ano, ela é um ponto central assim na história. É ela que organiza, planeja e guia o caminho dos personagens a maior parte da história toda. E logo no começo do filme, quando tem as lutas entre o Hongo e o Kumo Aug, e também as outras sequências de luta, de ação que aparecem ao longo do filme, a gente vai ver que o Anno, ele busca muita inspiração lá nos primeiros episódios da série original. Se a gente pegar ali os 10 primeiros episódios do Kamen Rider, ou então também tem muito disso no primeiro episódio de Goranger, uma edição que ela parece muito picotada, muito fragmentada, em que parece que muito dos movimentos, dos deslocamentos, eles são cortados. O personagem está num lugar, quando a câmera mostra a cena por outro ângulo, ele já avançou, depois a cena é mostrada por outro ângulo e ela volta para outra posição, que é uma edição que tem ali um elemento experimental, mas é um experimental que estava também presente ali nos primeiros episódios da série. A partir do episódio 11 isso já acaba sumindo, assim, aparece só em questões pontuais, mas que muito da ação ela acontece na edição. A gente tem um personagem dando um soco no enquadramento, um personagem levando um soco em outro enquadramento, um personagem que salta em outro lugar no próximo corte, e muitas das cenas de ação elas não acontecem enquanto a gente está vendo, mas ela acontece no corte, ela acontece na edição. E o Anno faz questão de buscar esses elementos lá da série original para mostrar na versão dele. Mas o que me parece mais interessante nessa versão do Anno do Shin Kamen Rider é o quanto ele usa o Shin Kamen Rider para dar continuidade em alguns elementos que são bem específicos da produção dele, da obra própria do Anno, e como ao mesmo tempo ele acaba desconstruindo e alguns pontos até negando alguns dos elementos que ele já tinha apresentado na obra dele. Vale lembrar aqui também que o título Shin Kamen Rider, ele segue uma tradição dessas releituras que o Anno fez, né? Ele trabalhou no Shin Ultraman e no Shin Godira, e esse Shin, ele é um Shin que ele é intencionalmente ambíguo, porque ele não usa nenhum ideograma para dizer o que isso significa. Então tem vários kanji que podem ser lidos como Shin, e o Anno aqui intencionalmente não coloca um kanji para a gente poder ler isso de várias formas diferentes. Então esse Shin, ele pode ser de verdadeiro, então poderia ser o verdadeiro Kamen Rider, o real Kamen Rider, ou poderia ser de novo, o novo Kamen Rider, ou poderia ser de divino Kamen Rider, ou poderia mesmo ser a escrita com caracteres japonesas da palavra inglesa sin, de pecado. Então poderia ser um Kamen Rider do pecado. E Shin Kamen Rider, ele continua algumas coisas que são discutidas nessas outras releituras do Anno, mas tem umas rupturas e umas contradições que eu acho bastante interessantes. Mas para entender assim o caminho pelo qual eu vou aqui, é relevante a gente lembrar que na obra do Anno tem uma característica que é muito marcante, que é uma influência kafkaniana que tem no trabalho
trabalho dele, assim. Tem dois pontos que são kafkanianos, que são muito fortes na obra dele. Um dele é como o Anno, ele trabalha a questão da burocracia. A burocracia, ela parece muito mais forte no Shin Gojira e no Shin Ultraman, porque um dos temas, por exemplo, do Shin Ultraman é a burocracia. É como ele trata da burocracia inerente ali das relações sociais japonesas e da burocracia presente na relação dos japoneses, tanto com outras pessoas como com as instituições deles. Isso também vai aparecer no Gojira. Aqui no Shin Kamen Rider não está tão forte na temática, mas a gente pode ver muito isso nas condutas da Aruriko, o quanto ela é protocolar, o quanto ela explica, ela planeja e ela segue vários procedimentos e protocolos para fazer cada uma das ações e cada uma das interações dela. Mas tem outra característica que também é uma influência kafkaniana que é muito forte na obra do Anno, é como muitos dos personagens centrais dele são personagens que eles são definidos a partir de traumas que eles desenvolveram a partir de problemas com suas figuras paternas e maternas. Quase todos os personagens do Evangelion, por exemplo, são personagens que eles têm sérios problemas com a relação com os pais e com as mães deles. Esses problemas desenvolvem vários traumas que acabam influenciando de maneira bem determinante a personalidade e a forma que eles se comportam e que eles se conduzem na narrativa. E essa questão dos atritos, dos conflitos e dos traumas a partir da relação paterna, ele vai aparecer aqui bastante no Shin Kamen Rider. O próprio protagonista, o Hongo, a personalidade dele é condicionada a partir de uma questão que ele tem com a figura paterna dele, né? O pai dele, que era um policial que tentava ajudar pessoas, era um cara bonzinho, e ele tá sempre preocupado em ser bonzinho, ele quer ser como o pai dele, ele idealiza o pai dele como esse sujeito bonzinho ideal, e ele tenta ser um cara bonzinho, tenta ser um cara legal que ajuda todo mundo como o pai dele foi. Só que ao mesmo tempo ele tem o trauma que o pai dele, por ser bonzinho demais, o pai dele acabou morrendo. Então ele acaba dizendo que ele quer ser como o pai dele, mas ao mesmo tempo ele quer ser diferente do pai dele, porque o pai dele tinha poder e optou por não usar esse poder para ser bonzinho demais e acabou morrendo por isso, e ele fala, não, eu quero ser diferente do meu pai porque eu quero usar esse poder. Então o Hongo, ao mesmo tempo que ele almeja ser o pai dele, ele quer ser igual ao pai dele, ele nega o pai dele e ele não quer ser igual ao pai dele, ele quer seguir um caminho contrário. Então muito da personalidade do Hongo no filme e das formas como ele se comporta, das escolhas que ele faz, é a partir dessa dualidade que ele tem em relação à figura paterna dele, que é um pai que já morreu, inclusive é um pai idealizado, né, porque é um pai que está fora do mundo e ele não tem mais relações diretas com ele relaciona com as memórias que ele tem do pai dele, então ele pode idealizar o pai dele a partir disso. Então ele acaba se definindo nessa relação de tentar reafirmar o próprio pai, tentando ser igual ao pai, ao mesmo tempo que ele nega o próprio pai, tentando não ser igual ao pai. E a Aruriko também, porque a Aruriko, ela é filha do professor Midorikawa, mas ela é uma filha gerada em laboratório, num útero artificial, que sofreu modificações no corpo dela para também se tornar um tipo de humano aumentado, e ela nasceu e cresceu dentro da Shocker. Ela nunca tinha visto o mundo fora da Shocker, até aquele momento que o pai dela se rebelou contra a Shocker e fugiu e levou ela junto. Então ela tem aquela relação de que ela tem um tipo de afeto com o pai dela, mas o pai dela por muito tempo tratou ela como um instrumento, ela vê como instrumentalizada pelo próprio pai. E por ser instrumentalizada, viver dentro dessa instituição, ter sido criada com uma missão e se relacionar com as pessoas através desses protocolos, dessas burocracias, ela acaba sendo uma pessoa extremamente reprimida. Tem vários momentos, inclusive, que a atriz ela se sai muito bem de demonstrar uma pessoa que está sentindo emoções, mas ao mesmo tempo está suprimindo aquelas emoções que ela está sentindo. E o irmão dela, o Ichiro, também tem um monte de problemas com as figuras paternas dele. Ele tem essa questão do pai dele que levou ele para a instituição, para a Shocker, e que abandonou a instituição, que ele trata como um traidor, e todo o trauma dele com a perda da mãe dele, que ele considera que o pai dele era culpado, mas a mãe dele era uma inocente. E a mãe dele morreu de uma forma injusta e cruel, sendo que ela nunca tinha causado mal nenhum para ninguém. Então a partir dessa questão que ele tem com a perda da mãe dele é que motiva ele a fazer as coisas que ele faz. Então vários desses personagens aqui do Kamen Rider, eles são determinados a partir dos traumas que eles têm com as figuras paternas deles. Então essa questão com os conflitos com as figuras paternas é algo que é bastante importante na obra do Anno, e a gente vai guardar isso aqui um pouquinho e logo a gente retoma, que é para falar de outra questão que também é bastante importante na obra do Anno, que é como ele usa a própria obra dele para discutir questões envolvendo a cultura otaku em si. E a gente tem que levar em conta assim, o Anno, ele é um sujeito que ele participou de toda a formação do contexto da cultura otaku ali no final da década de 1970 e durante a década de 1980. Inclusive, quem quiser saber mais sobre cultura otaku, tem um vídeo que é só sobre isso, só discutindo sobre essa formação da cultura otaku, o que é o otaku e todas as discussões teóricas e acadêmicas que envolvem a questão do otaku. Mas o Anno, ele é um sujeito que ele estava presente naquilo, ele participou dos Daikon, ele participou de várias daquelas primeiras convenções otaku ali durante a década de 1980, ele participou daqueles estúdios de animação amadores de garagem ali da década de
80, ele foi um dos animadores do Macross original, então ele teve presente naquele contexto ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, quando a cultura otaku vai se formar, e ao mesmo tempo em que ele reconhece que ele faz parte dessa cultura, ele é um autor que com frequência faz críticas a essa cultura, da qual ao mesmo tempo ele assume que faz parte. Se a gente parar para pensar em Evangelion, Evangelion discute vários temas, mas um dos temas que é centrais é como a partir de Evangelion ele discute, critica e debate sobre a condição da cultura otaku e da juventude japonesa ali no contexto do estouro da bolha da década de 1990. Se a gente pensar ali no contexto dos anos 90, mas para falar nisso a gente tem que voltar um pouco antes. Vamos pensar ali no Japão do final da década de 1960 e durante a década de 1970. É bem quando acontecem os movimentos de contracultura. E os movimentos de contracultura são movimentos de rebeldia, são movimentos que tentavam romper com as estruturas sociais e culturais vigentes. Porque se a gente parar para levar em conta o costume e a tradição japonesa, uma questão que é muito forte é que os valores morais japoneses, historicamente, eles estão associados com a ideia de que o sujeito deve cumprir papéis que são exigidos dele dentro daquela sociedade. Então, o que é o moralmente correto na cultura tradicional japonesa? O moralmente correto na cultura tradicional japonesa é que o sujeito ele deve se esforçar para cumprir os papéis que a sociedade espera dele, cumprir o que a família espera dele, cumprir o que o senhor feudal espera dele, cumprir o que a vila espera dele, cumprir o que o chefe do trabalho espera dele e estar disposto a sacrificar questões pessoais dele em prol do bem da comunidade. Então, espera que um japonês ele abra mão, ele se sacrifique para manter a harmonia, mesmo que no processo ele tenha que se ferir, ele tenha que se sacrificar, ele tenha que abrir mão de coisas que são importantes para ele pessoalmente, individualmente. E essas pressões envolvem várias coisas, né? Inclusive a gente pensar dentro da sociedade japonesa o quanto era comum, por exemplo, os jovens crescerem sob a pressão de que eles teriam que assumir os cargos dos pais deles depois que os pais deles morressem. Então, se o cara era um senhor feudal, era filho de um poeta, era filho de um músico, era filho do responsável por cuidar de um templo, era filho de uma oficina de marcenaria, de sei lá o que, se esperava que esse sujeito ele aprendeu o ofício do pai dele e quando o pai dele morresse, se aposentasse, ele assumia as funções do pai dele. Então tinha toda uma pressão social dentro da família, dentro da comunidade, já determinando qual seria a carreira do sujeito. Se ele não tivesse que assumir o cargo que era do pai ou da mãe dele, era comum os pais escolherem a profissão para ele, era comum os pais escolherem com quem eles iam casar. E se o Japão estava num contexto de guerra, era comum esperar que os jovens quisessem se sacrificar em batalha em nome do imperador, em nome do shogun, em nome do senhor feudal, em nome do país. Então tinha um monte de pressões sociais e se por acaso eles dissessem não, se eles se negassem a abrir mão de objetivos pessoais dele pelo bem dos objetivos comunitários, eles seriam vistos como moralmente errados. Eles seriam vistos como alguém que está traindo a pátria, traindo a família, traindo as tradições. Então dentro da cultura japonesa tradicional existia toda uma pressão que já determinava as escolhas do sujeito antes dele ter a oportunidade de fazer essas escolhas. E no contexto da contracultura, uma das questões que vai motivar os movimentos de contracultura japoneses ali da década de 1960, 1970, é justamente romper com essa tradição, né? Porque a gente pensar, os movimentos de contracultura, eles são movimentos que propunham rompimentos, e romper com o modo de organização social, romper com o modo de organização econômico, é um tipo de rompimento com as estruturas das gerações passadas, é negar esse mundo que os pais e os avós estavam deixando para eles. Inclusive, quando eles negavam o militarismo, o autoritarismo, o capitalismo, ali no Japão dos anos 60, dos anos 70, é um jeito de negar os valores dessas gerações anteriores, inclusive a geração anterior era a geração da Segunda Guerra, os caras militaristas que fizeram toda a expansão militar no Pacífico e que levou o Japão a receber as bombas atômicas, que era meio que uma prova de que esse modelo dos pais, dos avós deles tinha fracassado e ia levar o país à ruína. Então, uma das pautas relevantes para essa juventude dos anos 60 e 70 era romper com isso. Eles não queriam ser os pais deles, eles não queriam ser os avós deles, eles não queriam herdar aquele modo de organização social, aquele modo de organização econômico, aquele modo de organização militar que os pais e os avós estavam deixando para eles. Eles queriam quebrar com aquilo e propor um novo mundo, propor uma nova perspectiva de organização, de modo de vida, de acordo com os ideais deles. Então ali nos anos 60, nos anos 70, a gente vai ter todo esse atrito geracional e essa geração nova propondo um rompimento, propondo um novo modo de vida. Inclusive vai aparecer muito nas obras de arte desse período da década de 60, da década de 70, e vai aparecer muito na obra do Ishinomori, inclusive no próprio Kamen Rider original. O Kamen Rider original, ele traz vários valores que são ambientalistas, antimilitaristas, contra a instrumentalização dos sujeitos, né? Contra pegar esses sujeitos, tirar a vontade deles e transformar eles em ferramenta das instituições, ferramenta das hierarquias, ferramentas das gerações
gerações mais velhas, porque com isso ele estava propondo um rompimento com essas tradições dessas gerações mais velhas que a geração ali dos anos 60 e 70 estava propondo. Só que o que aconteceu? Esse pessoal dos anos 60 e 70, eles envelheceram, eles tiveram os filhos deles. E os filhos deles eram os jovens do começo da década de 1990. E um fenômeno que é muito comum acontecer são os pais lembrarem de dar para os filhos deles aquilo que eles não tiveram, mas esquecerem de dar para os filhos deles aquilo que eles tiveram. Ou seja, focar no que eles não tiveram e meio que esquecer de focar naquilo que eles tiveram, porque aquilo que eles tiveram eles esquecem de valorizar e só supervalorizam aquilo que foi ausente para eles. E o que aconteceu? Esses jovens dos anos 60 e dos anos 70, quando eles tiveram os filhos deles, vários deles acabaram dando para os filhos essas liberdades que eles queriam ter na juventude e não tiveram. Então ali na década de 1990 nós vamos ter uma geração japonesa, e quando eu falo geração a gente tem que levar em conta que geração não é só uma questão cronológica, também tem que levar em conta a questão de classe social, questão de gênero, influências culturais e outras questões de contexto, porque não significa que todo mundo que nasceu na mesma época vai ter as mesmas influências e os mesmos comportamentos, né? É possível existir diferentes gerações culturais convivendo na mesma época, mas nesse momento do começo da década de 1990 nós vamos ter vários indivíduos que dá para agrupar eles numa geração cultural que os pais deles não vão escolher as profissões deles. Os pais deles não vão obrigar eles a assumirem os cargos que eles tinham. Os pais deles não vão escolher com quem eles vão casar. E não só isso, é a primeira vez que o Japão em muito tempo não está envolvido em nenhum confronto militar. O Japão não estava em guerra. Há quanto tempo que o Japão não estava em guerra ou não estava com tensões de guerra com alguma nação? E na década de 1990, o Japão pós-Segunda Guerra, o Japão destruído pela bomba atômica, o Japão da pobreza, ele já tinha se reconstruído. Não só tinha sido reconstruído, como ali no final da década de 1970, durante os anos 80, tinha passado por um boom econômico. Então era um Japão de prosperidade econômica. Então nós tínhamos um grupo de jovens que não existia uma pressão social dizendo o que eles tinham que ser quando crescer, com a profissão deles, com quem eles tinham que casar, que não fazia pressão que eles tinham que entrar pro exército, lutar, morrer e dar a vida pelo país, e que não precisava se esforçar para tirar o país da miséria, para sair da pobreza, para reconstruir um país destruído. Então esses jovens da década de 1990 talvez sejam a primeira vez em séculos que a gente vai ter um grande grupo de jovens japoneses que vão crescer sem todas essas pressões que seus pais, avós, bisavós, trisavós tiveram durante a infância e adolescência deles e também durante a vida adulta. E o que vai acontecer com esses sujeitos? Imagina, tem toda uma cultura que ela é baseada em determinar para os outros, em exigir que os sujeitos cumpram papéis, e pela primeira vez a gente tem um grupo de crianças, de adolescentes, de jovens adultos que não tem nenhuma dessas pressões e não tem nenhuma referência para eles do que eles vão fazer na vida. Então se a gente pensar no labirinto, o labirinto é um lugar que tem um espaço delimitado e que te dá poucas opções de escolha de caminho, e nós nos perdemos no labirinto porque a gente está num lugar fechado, cercado, e a gente tem que escolher entre algumas opções que a gente não conhece. Mas também existe a expressão que é o labirinto do deserto. A ideia é que o deserto é um labirinto, mas um labirinto invertido. A gente se perde no deserto não por estar num ambiente fechado por poucas opções. A gente se perde no deserto por ter liberdade absoluta. Pode-se ir para qualquer lado e não tem referência nenhuma de para qual lado seguir. Então os jovens japoneses dos anos 90, muitos deles vão estar nessa condição do labirinto do deserto. Eles têm várias opções do que fazer e não tem nenhuma pressão sobre eles já escolhendo as coisas para eles. E pela primeira vez em séculos a gente tem um grupo de jovens que pode escolher e não tem nenhuma referência cultural para eles do que fazer, de quais as escolhas eles devem tomar. Ao mesmo tempo que a gente tem que levar em conta que esse período ali do Japão pós-guerra é quando o capitalismo se estabelece de fato no Japão, e esse modelo de capitalismo ocidental, né, que vem lá dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que acaba com a ideia de famílias na lógica de clãs, que vivem os avós, os pais, os filhos, os netos, tudo no mesmo ambiente, uma grande casa ou um mesmo pátio com várias pequenas casas em que a família ali está se relacionando. Toda a pressão do capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial é para condicionar as pessoas, dizer para as pessoas que o correto é o sucesso é a família nuclear, a família que é um casal, pai, mãe e seus filhos. E que o sucesso se mede a partir de compras, de quanto tu consegue adquirir uma casa, um carro e eletrodomésticos. Então no Japão pós-guerra, esse modelo de organização familiar também vai se estabelecer ali no Japão, e a gente vai ter essas famílias que são um casal, o pai e a mãe, com um filho só, poucos filhos, que é um problema que o Japão até hoje tem, né, a queda de natalidade, e esses pais, eles vão estar trabalhando dentro do sistema capitalista e vão ser pais ausentes, que não vão estar presentes com o filho, e também não vai ter uma avó, uma tia, um primo, sei lá, ali interagindo ao mesmo tempo. Então a gente vai ter crianças solitárias. Então a gente vai ter essas crianças solitárias com pais ausentes que têm muitas opções para escolher
escolher, olha só, tu pode ser qualquer coisa que tu quiser na tua vida, mas não tem referência nenhuma, não tem guia nenhum pra dizer pra eles o que eles querem ser na vida. E ao mesmo tempo, a gente vai ter essa formação da cultura otaku, né? Que se nós levarmos em conta os teóricos japoneses que falam sobre os otakus, tem dois elementos que eles usam pra definir, né, o que é um otaku e o que é a cultura otaku. Uma delas é a cultura do banco de dados, de fazer grandes relatórios, grandes tabelas a partir da cultura. E a outra é a ideia de que o otaku, ele é um tipo de homem que foi desempoderado dentro da sociedade masculina. A Kotani Mari, que é uma estudiosa japonesa, que ela trabalha com feminismo e ficção científica, ela fala que os otakus, eles estão numa posição da sociedade japonesa que é entre o homem e a mulher. O otaku, por ele ser biologicamente homem, ele vai ser tratado pelos outros homens da sociedade japonesa com certos benefícios que os homens recebem que as mulheres não. Mas ao mesmo tempo, o otaku é um homem que ele não consegue se comportar e se enquadrar nos estereótipos de masculinidade. Ele não consegue ter aquele comportamento masculino que se entende como padrão, como correto dentro da sociedade japonesa. E por ele ter esse comportamento estranho, que tem dificuldade para se enquadrar no comportamento do considerado padrão masculino, e ao mesmo tempo, às vezes, ele tem dificuldade de se colocar dentro do sistema capitalista, ele acaba não sendo visto pelos outros homens que estão dentro do padrão, que estão dentro do sistema, como um homem pleno. Então, ao mesmo tempo que veem ele como um homem, e por isso ele recebe benefícios que as mulheres não recebem numa sociedade patriarcal, eles não recebem todos os benefícios, porque os outros homens que estão dentro do padrão nunca veem eles como iguais. Então o otaku é um sujeito que está naquela posição intermediária, ele tem ainda vantagens em relação às mulheres no contexto social, da estrutura social patriarcal, mas ao mesmo tempo ele está abaixo dos homens que estão dentro do padrão. Então se a gente combinar essa ideia do otaku como esse homem que ele foi desempoderado, que ele perdeu poderes e respeito que um homem normalmente tem dentro da sociedade japonesa, ao mesmo tempo com a ideia desses jovens que eles têm muitas opções de escolha de vida, como seus pais e seus avós não tiveram, e que eles entram em crise porque eles não sabem escolher, eles estão no perdido sem saber o que eles vão fazer da vida deles. A gente vai ter essa juventude dos anos 90, que são esses jovens que eles são perdidos, eles não sabem fazer escolhas, eles não sabem o que querem fazer da vida, eles não sabem o que querem ser na vida, e muitas vezes eles entram em depressão, eles entram em crise, eles surtam porque eles não encontram lugar para eles no mundo. E essa discussão sobre esse contexto do otaku e do jovem dos anos 90 é uma coisa que é muito forte na obra do Ano. Ele levanta esses pontos e não só fala disso, como fala dos problemas que esses jovens causam, não só para eles, mas também para a sociedade. Eles não são só vítimas dentro da obra do Ano, eles também são agentes causadores de mal. E o Shinji dentro do Evangelion é uma alegoria para isso. O Shinji é aquele jovem ali do começo dos anos 90, que ele tem uma liberdade total. O pai dele inclusive abandonou ele, tem mínimas relações com ele, só procura ele quando precisa dele para fazer uma coisa muito específica, que é pilotar aquele robô. Quando ele não tá pilotando aquele robô, ele pode fazer o que ele quiser. Então o Shinji é um jovem que ele tem liberdade para fazer tudo o que ele quiser, ele pode escolher qualquer coisa, mas justamente isso coloca ele em crise. Ele não se encaixa em lugar nenhum, ele não sabe o que fazer da vida dele, e ele tá sempre procurando uma figura paterna, uma figura de autoridade para dizer para ele o que ele deve fazer. Ele quer que a Misato, ele quer que o pai dele, ele quer que a Asuka, ele quer que alguém diga para ele o que fazer, que escolha as coisas para ele não ter que escolher porque ele não sabe escolher. Então um dos pontos bastante relevantes no Evangelion, na série original e em outros pontos da obra do Ano é essa juventude dos anos 90, esse otaku dos anos 90, que não encontra o lugar dele no mundo e que não sabe escolher o lugar dele no mundo, ele não sabe fazer opções, ele não sabe fazer escolhas, ele não tem determinação nenhuma, ele precisa que alguém conduza ele. E ao mesmo tempo que o Ano tá criticando isso, o Ano tá fazendo uma autocrítica com isso. Tem um documentário em que o Ano, ele vai numa escola, eu acho que é uma escola que ele estudava, inclusive, ele faz uma oficina de animação com os alunos, e tem uma hora que os alunos fazem perguntas para ele, e alguém pergunta para ele o que ele não gosta na obra dele. E o Ano respondeu: eu não gosto das partes em que eu me vejo nela. Então o Ano, ao mesmo tempo que ele tá criticando a cultura otaku, ele entende que ele é um desses otakus, ele é um dos sujeitos que faz parte dessa cultura, que construiu essa cultura. Então ele tá falando desse problema, mas ele tá falando de um problema que é ele. Então ele tá fazendo uma crítica, mas ele tá fazendo uma autocrítica. E quando ele se faz a autocrítica, ele se sente mal porque ele se vê naquele espelho. E essa crise do jovem que não encontra o seu lugar e não sabe como agir, não sabe como escolher, que não tem autoiniciativa, é um dos temas centrais de Evangelion. E Evangelion, ele parece que é uma história de mecha, né? Ele começa apresentando uma história de mecha e tem um ponto que o Ano diz: olha só, isso aqui não é uma história de mecha. E um dos jeitos deles nos dizer que aquilo não é uma história de mecha é nos dizendo: sabe esses robôs? Eles nem robôs são. Eu te enganei até aqui que ia ser uma história de mecha, e quando chega num ponto, ele desvia das temáticas do mecha para tratar dessas questões que são essa crítica
juventude e a cultura otaku ali da década de 1990. Começa como um mecha e desvia do mecha, diz, olha só, eu nem tenho robô nessa história, tu que se enganou, isso aqui não é sobre robô, e vai tratar dos temas dele. Mas apesar dele fazer essa curva e sair fora da temática do mecha, o Anno ele chega em Evangelion tratar de alguns temas que são centrais para a temática do mecha. Uma coisa também que eu já tratei aqui, lá no vídeo que eu falei sobre o Mazinger Z, eu comentei, né, sobre como um dos temas centrais para a temática do mecha é a questão da herança maldita japonesa. A ideia de como a cultura japonesa, ela se desenvolveu não só culturalmente, mas a tecnologia japonesa e a cultura japonesa, por décadas, por séculos, se desenvolveram em função de questões militares. O Japão ali do começo do século XX era um Japão expansionista militar que desenvolveu uma cultura toda baseada em militarismo, em invadir os países asiáticos, colonizar eles, criar armas para se tornar uma potência militar e ter vantagens na guerra, e como as narrativas de mecha, desde lá do início, se a gente pegar lá ainda a estética do Super Robot, lá na obra do Yokoyama Mitsutero, se a gente pegar o Giant Robot, o robô gigante, ou o Tetsujin Niju Hachigo, o Homem de Ferro número 28, lá na obra do Yokoyama a gente vai ter esses grandes robôs que são armas de guerra criadas ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, armas para matar pessoas, que acabam nas mãos de criancinhas, de gurizinhos, e esses gurizinhos eles herdam uma arma de destruição em massa, e eles têm a responsabilidade de, com o bom senso deles, com o coração bom deles, pegar aquela arma que foi feita pro mal, para matar, e transformar numa coisa boa que possa ajudar as pessoas. No Mazinger Z do Nagai, que tem aquele período de transição, o Nagai também vai tratar disso. Olha só, a gente tem aqui uma arma que as gerações passadas deixaram, esse mecha que é um robô cheio de arma, e tá aqui ele pra ti, ó jovem, tu herdou essa arma e tu vai ter que decidir o que fazer com ela. Depende de como tu usar, tu pode salvar a humanidade ou tu pode destruir a humanidade. Então o elemento central para a temática dos mechas são a juventude que herda uma guerra dos seus antepassados, a juventude que herda armas de destruição em massa, uma tecnologia criada para matar, ela herda uma guerra e ó, se vira com isso. Pô, essas crianças elas ganharam armas, só que elas querem construir um mundo que elas encontrem o lugar delas. O que elas querem é encontrar um lugar para elas em que elas sintam que estão em casa, que elas se sintam completas, que elas se sintam inseridas na sociedade. Só que o que deixaram para elas foi um robô cheio de armas. Elas querem encontrar um lugar para elas, mas o que deixaram para elas de legado foi uma guerra. Olha só, o pai e o avô chegou, guri, tá aqui uma guerra para ti, vou morrer, se vira com essa guerra. E nas obras de mecha pós-Nagai, ali a tradição do Real Robot, esse tema também vai estar presente. Se a gente pegar Gundam e se a gente pegar Macross, que são duas obras que vão ser centrais ali para estabelecer a tradição dos Real Robot pós-Mazinger Z. Tanto Gundam quanto Macross são sobre uma juventude que herda armas e herda uma guerra em que eles nem queriam participar, eles não queriam estar lutando, eles não querem matar a gente, só que deixaram para eles um mundo cheio de guerra e cheio de armas, e agora eles têm que se virar com isso. Então o ponto central para a tradição do mecha é o legado da guerra. Olha só como as gerações anteriores, e isso é uma referência justamente à Segunda Guerra Mundial, a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, olha só como essas gerações anteriores estavam completamente malucas nessa ânsia militarista de guerra e deixaram para a juventude arma, matança e guerra. E agora essa nova geração tem que se virar com isso. Inclusive, quando eu falo que o Pacific Rim do Del Toro não é uma história de mecha, muita gente ficou braba comigo e me xinga, porque como assim que tem robô gigante lá, então é mecha? Não, porque o que o Del Toro faz é pegar a aparência, pegar a superficialidade, que é colocar um robô gigante. Só que a tradição dos mechas é pegar esse robô gigante, porque esse robô gigante, ele é uma arma criada para matança, para guerra, ele é mau, e agora dá isso para uma nova geração. Olha só, nova geração, vocês receberam uma arma e vocês têm que descobrir como fazer algo bom disso. Olha só, nova geração, deixaram uma guerra para vocês e vocês vão ter que se virar. E essa nova geração não quer lutar nessa guerra. São jovens que herdaram uma guerra que eles não queriam. E fica bem claro que a guerra é algo ruim. Numa situação de guerra, não importa quem ganha o combate, todo mundo envolvido vai acabar perdendo alguma coisa importante. E a guerra não é sobre heróis. Dos dois lados da guerra vão ter canalhas e covardes. Isso vai estar presente na tradição do mecha, vai estar presente nos Gundams, vai estar presente no Macross, vai estar presente no Evangelion. No Evangelion, aquelas crianças herdaram uns robôs, que são umas armas de guerra feitos pelos pais deles, para lutar contra os anjos alienígenas que estão descendo na Terra, porque os pais deles fizeram uma treta para brigar e invocar esses anjos, e agora eles têm que resolver. Eles não queriam estar naquela guerra. Eles queriam ser os adolescentes com os problemas existenciais e as depressões deles, mas não. Eles têm que lidar com uma guerra que os pais deles criaram, e os pais deles nem estão lutando no front. Eles estão lá no fundo, ou morreram, e deixaram as armas e a guerra para eles. E no Pacific Rim não tem nada disso. No Pacific Rim, a guerra é legal, os robôs são legais, não tem nenhuma discussão moral sobre o problema de ter aqueles robôs. Não tem uma discussão sobre, olha só, a guerra é errado, todo mundo vai se ferrar na guerra, todo mundo vai se dar mal se tiver uma guerra. Olha só, não existe heróis, não existe vencedores na guerra.
guerra. No Pacific Rim é legal lutar, os soldados são heróicos, quem vai pra guerra é tratado como herói, vencer a guerra é uma coisa boa. Então toda a temática que é central para a tradição japonesa dos mechas, que é, olha só, os robôs são usados para dizer que a guerra é ruim e que todo mundo perde na guerra e que receber armas dos pais e dos avós é errado, no Pacific Rim não, receber robôs é legal. Viva, nós temos um robô, viva, nós construímos arma, eba, nós lutamos e vencemos. Isso é completamente o oposto de todas as discussões envolvendo os mechas. E no Evangelion, apesar do ano tratar de outros temas, quando ele fala, quando ele tangencia a questão do mecha, ele vai discutir isso. Olha só, a herança de armas, a herança de guerras e como isso é ruim. E essa temática também vai estar no Kamen Rider original, né? Aqueles sujeitos que eles são transformados em armas de guerra e eles não querem ser objetificados, eles não querem virar instrumentos, eles não querem virar armas numa guerra de outras pessoas de gerações mais antigas, de conflitos anteriores que ele. Só que aqui em Shin Kamen Rider, ao mesmo tempo que o ano tá dando continuidade de algum desses temas que aparecem tradicionalmente na obra dele, ele vai fazer uma desconstrução de várias abordagens que tradicionalmente ele faz nas obras dele. E a gente pode pensar isso em como ele organiza a Shocker dele. Ele mostra a Shocker como essa organização, e a Shocker aqui é uma organização cujo objetivo é levar felicidade para as pessoas. Inclusive nessa versão, Shocker é um acrônimo para uma organização que busca felicidade para a humanidade. Durante a divulgação, os pôsteres do filme que tinham os lemas da Shocker era sobre buscar a felicidade, alcance a felicidade. A Shocker quer levar a felicidade à humanidade. E quando o ano tá levantando esse tema, ao mesmo tempo que ele vai fazer uma desconstrução com esse legado de como se trata a guerra na ficção científica japonesa, nas histórias de mecha, nas histórias do Shinomori, ele vai estar atualizando uma crítica que vai estar presente lá no Kamen Rider original. Porque aqui, quando ele tá falando da Shocker, ele tá fazendo uma alegoria para algo que existe no contexto atual do Japão. Mais especificamente, a Shocker dele aqui é uma alegoria para Kofuku no Kagaku. A Kofuku no Kagaku, que a tradução literal é algo como a ciência da felicidade, que às vezes eles se apresentam em inglês como Happy Science, é uma das chamadas novas religiões que foi fundada em 1986 e é tratada por muita gente como sendo um tipo de seita, um tipo de culto, que tem como objetivo, segundo eles, criar felicidade humana. Então imagina uma dessas novas religiões, uma dessas seitas, que diz que tem como objetivo alcançar as pessoas para fazer as pessoas felizes. Para a pessoa integrar aquela religião, a pessoa tem que se comprometer com buscar a felicidade. Essa ciência da felicidade, ela foi fundada em 1986 por um sujeito chamado Okawa Ryuho. Inclusive ele morreu agora recentemente no começo de 2023. E essa religião, além de ser uma religião, ela tem vários templos, ela tem essas pregações e tal, ela é uma religião com uns pontos bastante estranhos, assim, porque o Okawa, ele dizia que ele se comunicava com espíritos de figuras religiosas influentes. Ele dizia que o Jesus Cristo falava com ele dizia que Nostradamus falava com ele recebia as vozes dos espíritos, mas mais do que isso, a religião da ciência da felicidade, eles cultuam um deus que eles chamam de El Cantare, que seria um deus que estaria associado com a felicidade. E segundo Okawa, vários deuses de diferentes mitologias, como Hermes, o Odin e várias outras mitologias egípcias, indianas, europeias, na verdade eram manifestações do El Cantare. Ele apareceu em diferentes momentos históricos para diferentes culturas e cada cultura, em cada contexto histórico, entendeu o El Cantare de uma forma e chamou ele de Odin, chamou ele de Hermes e por outros nomes. Mais do que isso, o Okawa dizia que o Buda era uma encarnação do El Cantare. E mais do que isso, o Okawa dizia que ele próprio era uma encarnação do Cantare. Então, o líder dessa religião, dessa nova religião, dessa seita, ele dizia que ele era a encarnação de Deus. E não só de um Deus só. Ele era a encarnação de vários deuses de várias religiões, porque segundo ele, todos os deuses eram o mesmo. Então ele era a encarnação de Odin, ele era a encarnação de Hermes, ele era a encarnação de Buda. Ele dizia que ele era a personificação desses deuses. E toda a religião era feita em volta da figura dele. E ele dizia que a religião dele tinha como objetivo fazer as pessoas alcançarem a felicidade. Ele encontrava as pessoas, se conectava às pessoas, ensinava como as pessoas serem felizes, e ele queria levar a felicidade para todo mundo. Só que a Kofuku no Kagaku, a ciência da felicidade, ela não se resumia a ser uma religião. Ela era um pouco mais complexa. Eles também tinham editoras, eles também tinham produtoras de audiovisual. Eles estavam inseridos na produção cultural, eles faziam livros, faziam filmes, faziam documentários, tudo afirmando essas narrativas religiosas dele, de que o El Cantare era o deus, que era todos os deuses, e que o Okawara, o líder da religião, era a personificação desse deus. Ele ganhou muita grana com isso. Não só com as produções, como com os fiéis que doavam muito dinheiro para ele. Mas mais do que isso, a ciência da felicidade fundou um partido político e começou a eleger vários representantes nos legislativos japoneses. E a Kofuku no Kagaku, apesar de ter esse nome
Ciência da Felicidade, eles são extremamente negacionistas em relação à ciência. Durante a pandemia de Covid, eles falavam que a Covid era bobagem, que não existia. E mais do que isso, eles começaram a vender bênçãos que, segundo eles, protegiam a pessoa da Covid, deixavam a pessoa imune à Covid e a pessoa não ia precisar tomar vacina. Então eles eram negacionistas da vacina e usavam esse negacionismo para ganhar dinheiro. Eles vendiam bênçãos que supostamente deixavam a pessoa imune à Covid. Eles têm o partido político deles e dentro do partido político deles eles têm algumas propostas. Primeiro que eles são contra imigrantes, né? Eles querem que os imigrantes vão embora. Eles defendem que o Japão tem que estreitar os laços com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o único aliado verdadeiro que o Japão tem. Eles dizem que a China e a Coreia do Norte, às vezes até a Coreia do Sul, têm planos para jogar bombas atômicas no Japão e para invadir o Japão. E que por isso o Japão deveria recriar o exército deles e invadir as Coreias e invadir a China antes que o Japão seja invadido. Então a Ciência da Felicidade, que é uma religião que ao mesmo tempo está envolvida na indústria cultural e que ao mesmo tempo é um partido político, ele é um partido político de extrema direita maluco. Então se o Ishinomori lá no Kamen Rider original dizia que a Shocker foi fundada por nazistas e estava associado com o Partido Liberal Democrata, que é o partido dos herdeiros daqueles líderes políticos que governaram o Japão durante a década de 1930, durante a década de 1940, que organizaram a Segunda Guerra Mundial e se aliaram ao eixo, então o Ishinomori e o Hirayama, eles conceberam a Shocker como uma alegoria para a velha direita extremista japonesa. O Anno, quando ele apresenta a Shocker dele aqui no Shin Kamen Rider, ele apresenta a Shocker como uma alegoria para a nova direita extrema japonesa. E essa direita que é militarista, que é xenofóbica, que é fanática religiosa, que é negacionista, que nega a ciência, que nega a história, que é revisionista. Inclusive, a Ciência da Felicidade defende que os crimes de guerra que o Japão cometeu nunca existiram, que o Japão nunca matou civis durante a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres de conforto nunca existiram, que a Unidade 731 nunca existiram, que isso é tudo mentira dos chineses e dos coreanos que têm um plano para invadir o Japão. Então a Ciência da Felicidade é essa nova direita japonesa que é xenofóbica, que é fanática religiosa, que é negacionista, que é revisionista, que é anti-ciência, que defende que o Japão deve se aliar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são os únicos amigos de verdade do Japão, e deve apoiar os Estados Unidos nos interesses deles, e deve invadir e destruir a China e as Coreias. Então esses são os caras da Ciência da Felicidade, que dizem que foram fundados pela personificação de Deus na Terra e que o objetivo é levar a felicidade para a humanidade. Inclusive tem uma questão curiosa que o filho do Okawa, o fundador da Ciência da Felicidade, ele cresceu dentro da religião, só que chegou um momento em que ele brigou com o pai dele, rompeu com a religião, se afastou do pai dele e começou a fazer várias declarações públicas contra a Ciência da Felicidade, dizendo que o pai dele era maluco e que aquelas coisas eram bobagens. E aqui a gente consegue ver uma relação do filho do Okawa com a Ruriko no Shin Kamen Rider. O Anno vai mostrar a Ruriko como uma filha daquela organização que usa a ciência para supostamente levar felicidade para a humanidade, que sai da organização para dizer, olha só, essa organização é maluca, esses caras estão fazendo coisas horríveis, e passa a se dedicar a combater a organização. Então o Anno constrói um paralelo aqui da Ruriko com o filho do Okawa como esse sujeito jovem que nasceu e foi criado dentro da organização, que rompe com ela e se dedica a deslegitimar, a combater a organização depois que sai dela. Porque sabe que aquela figura paterna dele é maluco. E de novo leva de volta um dos temas que interessa pro Anno, que é a relação do filho traumatizado com o pai com sérios desvios morais que tenta obrigar o filho a seguir por um caminho extremamente bizarro que ele escolheu e que é traumatizado por isso e acaba tendo sua personalidade e suas decisões definidas a partir desse trauma. Então, ao mesmo tempo que o Anno vai fazer umas rupturas, ele vai fazer essa releitura da Shocker que é diferente da versão do Ishinomori, mas atualiza a proposta do Ishinomori, que era associar a Shocker com a extrema-direita japonesa. Mas ao mesmo tempo que o Anno, a construir a versão dele da Shocker, ele dá continuidade, faz uma releitura pro tema proposto pelo Ishinomori lá no Kamen Rider original, o Anno também vai usar a Shocker para fazer aqui uma ruptura, uma desconstrução das temáticas que o próprio Anno apresentou na obra dele. E para tratar disso eu vou trazer um outro ponto aqui antes, que é relevante, que é algo que eu já discuti em outros vídeos, eu falei lá no vídeo sobre o Skullman, inclusive eu já escrevi um artigo em que eu trato sobre isso, depois eu deixo nos comentários do vídeo, que é o quanto pro Ishinomori a diferença entre o Kaizoningen e o Kaijin é uma diferença de ordem moral. Porque se a gente parar pra pensar, o Ishinomori, ele apresenta os Kamen Riders dele como sendo Kaizoningen, que a tradução é algo como o humano modificado artificialmente.
oficialmente. Já os agentes da Shocker, eles chamam de Kaijin, né? A pessoa estranha, a pessoa modificada. Só que se a gente considerar o processo que transforma o Hongo Takeshi e o Ichimonji Hayato em Kamen Rider, é o mesmo procedimento que transforma os outros agentes da Shocker nos Kaijins da Shocker. Então o processo que eles passam é o mesmo, mas o que diferencia o que é um Kaizo Ningen e um Kaijin é um resultado, e é um resultado construído a partir de um contexto que é moral. O Hongo Takeshi, o Ichimonji Hayato e os outros Kamen Riders, eles passam por aquele procedimento, mas no final eles negam a eles a condição como arma. Eles dizem, olha só, eu não quero ser um agente da Shocker, eu não quero ser um instrumento, eu não quero ser uma arma, eu não sou humano, mas eu vou me esforçar ao máximo para tentar viver como humano. Já os agentes da Shocker, que são tratados como Kaijin, não, eles são transformados em instrumentos, em arma da Shocker, e eles estão de boa em ter sido transformados em armas e instrumentos, eles curtem aquilo, eles aproveitam, eles acham legal e tiram proveito e tiram as vantagens daquilo. São sujeitos que eles foram transformados em arma e aceitaram a condição deles de arma e de instrumento. E os Kamen Riders são sujeitos que eles foram transformados em arma, mas eles se negam a ser objetos, eles se negam a ser instrumentos de uma organização com fins maléficos. Eles não querem ser uma arma de destruição, eles são armas, mas eles querem viver como pessoas e tentar usar aquelas habilidades que eles ganharam para fazer coisas boas. Então o que diferencia o Kaizo Ningen e o Kaijin não é algo material, não é algo na constituição do processo, é sim algo moral, que é a escolha que os sujeitos que passaram pelo procedimento fazem sobre o que fazer com o resultado, com aquilo que eles se tornaram. Isso é algo que é tratado naquela versão de 2006 do Skullman, em que a grande questão dos Kaijins é dizer que, pô, se eles foram transformados em Kaijin, se eles foram transformados numa forma de vida superior, então a moral humana não se aplica mais para eles. Eles estão acima dos humanos, eles estão melhores do que os humanos. Se eles são melhores do que os humanos, superiores aos humanos, por que eles têm que seguir parâmetros determinados pelos humanos? Eles são mais aptos para determinar parâmetros que são melhores, que são superiores. Inclusive no Skullman de 2006, dentro da própria história, eles invocam a teoria do super-homem do Nietzsche, toda a questão da moralidade, né, sobre o quanto a moral humana ela limita nossas capacidades. Por a gente ser determinado por questões morais, por nós sermos éticos, nós acabamos não usando todo o nosso potencial, porque, pô, se eu fizer tudo que eu quero, se eu fizer tudo que eu posso, eu vou causar danos e maus para os outros. Então, para eu não causar danos para os outros, eu tenho que me limitar, eu tenho que abrir mão de coisas que eu quero, eu tenho que abrir mão de fazer coisas que eu posso. E abrindo mão de fazer o que eu quero e o que eu posso, eu acabo não fazendo tudo que eu poderia ter feito. Então tem um preço aí. Para eu não causar esses danos, eu tenho que deixar de ser o máximo que eu poderia ser. E na versão de 2006 do Skullman, os Kaijins vão propor, olha só, dane-se a moral humana, vamos propor a nossa moral. A gente não tem que se impor, se limitar pelas regras dos humanos, nós somos superiores, nós temos que criar uma moral superior que vale para nós. Se a gente tiver que passar por cima dos humanos por isso, azar deles, porque o que eles acham certo e errado não é relevante para nós. Nós somos melhores que eles e nós podemos decidir o que é certo e errado melhor do que eles decidiriam. E isso vai estar presente aqui no Kamen Rider do ano, porque quando o Hongo ele bota o capacete dele e ele começa a lutar e ele percebe que ele é muito mais violento do que ele seria normalmente, porque o Hongo que ele é um sujeito bonzinho, inclusive a Aruriko fala várias vezes que ele é mole demais, que ele é bonzinho demais. Uma das funções do capacete é desligar as travas morais dele. Quando ele e os outros Alga da Shock colocam os elmos, eles desligam as travas morais para ele sobreviver. Olha só, tu não vai mais ser limitado pelas tuas questões morais, pelas questões éticas, porque o mais importante é que tu sobreviva. Então ele vai fazer tudo que ele pode, vai se esforçar, vai usar toda a força e as chances dele sobreviver vão ser maiores. A chance dele cumprir uma missão vai ser maior. Então uma das funções dos capacetes dos Alga da Shocker no Shin Kamen Rider é desativar as travas morais para os agentes da Shocker poderem ser os super-homens. Eles conseguirem realizar todo o potencial deles. E na história eles contam, né, que o Midorikawa ele escolheu o Hongo, um dos motivos é porque o Hongo é bonzinho. Se a gente parar pra pensar, se um sujeito que já é meio babaca, que já é meio escroto, que não se importa com os outros, tiver suas travas morais desligadas, ele vai fazer atrocidades horríveis. Se um sujeito que é bonzinho, que tem um monte de limitações, tiver suas travas desligadas, talvez por ele ser naturalmente mais contido, quando as travas morais deles forem desligadas, talvez o excesso que ele vai cometer vai ser menor. Então a chance dele entrar em hibris vai ser menor. E é por isso que o Hongo é escolhido para ser o Kamen Rider pelo professor Midorikawa, porque ele é bonzinho. E ele sendo bonzinho, a chance dele entrar em hibris quando ele se transforma no Aug serão menores. Mas agora vamos voltar para Shocker, porque quando no filme nos contam a história da Shocker, eles dizem que a Shocker foi criada por um sujeito que ele era rico, que se chamava Ishigami Daizo, que é um nome que ele tirou lá dos primeiros rascunhos da série original, quando a série ainda se chamava Maskman K e Crossfire
série, Ishigami Daizo era um dos possíveis nomes pro vilão da série, que acabou sendo modificado no processo de desenvolvimento do Kamen Rider original. Mas o que o Ishigami fez? Ele usou toda a fortuna dele para investir em ciência e em tecnologia com o objetivo de levar felicidade para a humanidade. Que é uma referência bem descarada ao Kofuku no Kagaku, né, a ciência da felicidade, e a nova extrema-direita paranoica japonesa. Só que o que ele fez? Ele criou um supercomputador, que é o AI, e programou o AI para buscar trazer a felicidade para a humanidade, criou a organização que é a Shocker, que foi colocada sob o comando do AI. Daí a história mostra que o AI, esse supercomputador que deveria buscar a felicidade para a humanidade, ele ficava completamente isolado da humanidade, ele não tem contato direto com a humanidade. E esse supercomputador controlando a Shocker também é uma referência à Big Machine, que é o supercomputador que tem lá na versão em quadrinhos do Shinomori. E como o AI não tinha contato com o mundo externo, o Ishigami mandou construírem o Jay, que é um robô que deveria fazer essa relação, entrar em contato com o mundo e encaminhar as informações para o AI. E depois, quando o desenvolvimento dessa tecnologia continuou, o Jay foi desativado e substituído pelo Kei, que é um robô já mais complexo, mais completo, que anda pelo mundo observando e levando informações para o AI. Então, ao longo da história, o Kei, ele aparece em várias vezes, ele está em vários eventos importantes, mas ele nunca interage diretamente, ele está lá só para coletar informações para o AI. E aí o Anno estabelece uma referência a várias outras obras do Shinomori. Primeiro o Ishigami, que é baseado lá na primeira versão da série, antes do Kamen Rider se chamar Kamen Rider. Daí ele criou o AI, que depois cria o J e depois o K, né? O IJK, é uma sequência de letras, como se fosse uma continuidade do desenvolvimento tecnológico. Só que o K, ele é uma releitura de um personagem de uma outra história do Shinomori, que é o K da série Robot Cage, que é uma história sobre a temática da inteligência artificial, que é de 1973, tem uma versão em quadrinhos, tem também uma versão para TV feita pela Toei, inclusive eu já fiz um vídeo aqui pro canal. O K, ele foi baseado no J, e o design do J é inspirado no Kikaider, o personagem do Jinzo Ningen Kikaider, que é uma série de quadrinhos e também uma série para TV criada pelo Shinomori, e que inclusive o nome do Kikaider é Jiro, então o J e o J vem do Jiro, e Jiro, a tradução literal é segundo filho, porque na história do Kikaider, que também tem um vídeo aqui no canal, depois se descobre que o Kikaider, ele é uma forma desenvolvida a partir de um robô anterior, que é o Kikaider 01, que se chama Ichiro, que é o primeiro filho, que começa com a letra I. Então essa sequência de letras, o I, o J e o K, é o Anno fazendo umas releituras do K do Robot Cage e do Kikaider 01 do Jinzo Ningen Kikaider. Mas vamos um pouco além dessas referências, vamos pensar no contexto. Pô, tem um grande empresário que ele usa todo o dinheiro dele para construir essa tecnologia que vai buscar a felicidade humana, que é uma referência lá à ciência da felicidade, mas depois que ele cria essa tecnologia, ele deixa ali a Shocker sob o comando do AI, e o AI, ele observa o mundo através do K. Esse sujeito, ele se mata. Então o Ishigami, ele gasta todo o investimento dele, toda a riqueza dele para construir uma tecnologia que vai levar felicidade para a humanidade, e ele se mata, e ele não vai aproveitar essa felicidade que supostamente a tecnologia e a organização que ele criou iria gerar para a humanidade. E a gente pode pensar um pouco em como isso dá continuidade, mas ao mesmo tempo desconstrói vários temas e abordagens que o Anno apresentou ao longo da obra dele. Vamos pensar lá no Evangelho. No Evangelho tem dois pontos, assim. Um deles, que o Anno traz uma herança que vem lá dessa temática do mecha, também está presente na obra do Shinomori e de outros autores dos anos 70, dessa questão da herança militar maldita. Como uma juventude tem um problema que é os pais e os avós deles deixaram para ele toda uma organização social, toda uma tecnologia que era toda voltada para a guerra, para a morte, para se fazer armas. E eles têm que lidar com isso, com essa guerra que eles herdaram, com essas armas que eles herdaram, que eles não queriam. Mas ao mesmo tempo que no Evangelho o Anno vai tratar dessa herança que está vinculada com essa temática do mecha, está vinculado com essa tradição das narrativas dos quadrinhos ali dos anos 70, do qual o Shinomori fazia parte, o Anno traz uma questão nova, que é essa questão da juventude ali, do estouro da bolha, que são esses jovens que eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer da vida, e eles não têm autonomia e eles não têm ação, eles não conseguem se autodeterminar e fazer escolhas e tomar rumos por si próprios. Eles precisam sempre de alguém, eles estão sempre dependendo de uma figura de autoridade para isso. Isso por quê? Porque isso é consequência dessas gerações passadas que só pensavam em construir máquinas de guerra, só pensavam numa sociedade utilitarista que ia conseguir recursos a partir da expansão militar, da invasão e da conquista, e deixava para os filhos, deixava para os netos um monte de pressão, de obrigação, de responsabilidade que eles não queriam. Só que daí a gente pensa, Evangelion é uma obra da década de 90. Do mesmo jeito que a geração da contracultura cresceu, envelheceu, teve filhos, essa geração da década de 90, eles cresceram, envelheceram e tiveram filhos. E hoje, 30 anos depois,
A juventude atual são os filhos deles. E a gente volta àquele ponto que eu falei antes sobre como muitas vezes os pais lembram de dar para os filhos deles aquilo que eles não tiveram, mas esquecem de dar aquilo que eles tiveram. Vamos pensar nessa nova geração. A juventude atual, que é filho daqueles jovens sem autonomia que não sabiam como se determinar da década de 1990. Esses caras preocupados em não deixar para os filhos deles máquinas de guerra, não deixar para os filhos deles pressões sociais, exigências e autoritarismo, o quanto eles não deixaram para os filhos deles liberdade geral, que foi o que o Ishigami fez aqui. Ele cria a Shocker, não igual a Shocker lá original do Ishinomori e do Hirayama, que era uma organização descendente dos nazistas, com vínculos no Partido Liberal Democrata, que queria fazer lavagem cerebral nas pessoas, transformá-las em armas e criar uma sociedade em que os mais fortes sobreviviam e aqueles que eles consideravam inferiores seriam exterminados. Aqui o que o Ishigami faz é o contrário. Ele se esforça a criar toda uma tecnologia, toda uma organização que é para deixar a nova geração feliz. Ele está traumatizado com o que os pais e os avós deles fizeram, que de novo a gente volta àquele ponto do ano em que os personagens dele são muito determinados a partir de traumas que eles constroem por causa das relações com as figuras paternas e maternas deles. Então, esse Ishigami, provavelmente ele é um descendente de uma dessas figuras autoritárias do Japão militarista do passado. E se ele cresceu nessa pressão, determinação, dizendo o que ele deveria fazer, o que ele podia fazer, com todas essas exigências sociais em que ele deveria viver em função dos outros e ele não poderia buscar os objetivos próprios dele, ele não podia buscar a felicidade dele, ele preocupado em deixar para a próxima geração aquilo que ele não teve, ele cria uma máquina e uma organização para deixar felicidade. A única coisa que importa para ele é deixar felicidade. Dane-se o resto. De novo, ele está preocupado em deixar aquilo que ele não teve e se esquece de deixar aquilo que ele teve. E daí a gente pensa no método de operação ali do Ai e da Shocker, porque na história eles contam que, a princípio, o Ai considerou levar felicidade para toda a humanidade. E daí ele percebeu que era impossível, era difícil, era muita coisa, muita gente. Então ele decidiu pegar as pessoas mais desesperadas, as pessoas mais mentalmente ferradas e depressivas e levar felicidade para essas pessoas, porque daí essas pessoas ficando mais felizes, colocaria elas num nível mais alto de felicidade que melhoraria a média geral de felicidade da humanidade. Então o Ai vai atrás dessas pessoas ferradas, essas pessoas mentalmente todas erradas. E como ele dá essa felicidade para essas pessoas, a gente volta lá naquela ideia do Kaijin como aquele sujeito que não só é fisicamente superior, corpo, uma genética, uma fisiologia que ele considera superior ao humano, como ele se considera moralmente superior ao humano, e por isso, se ele achar moralmente superior ao humano, ele acredita que ele não precisa seguir as regras morais dos humanos, porque os humanos não têm nem competência para determinar o que é moral e o que não é moral para formas de vida superiores. Então o que o Ai faz? Ele pega essas pessoas ferradas, transforma eles nesses algo, nessas formas de vida aperfeiçoadas e diz para eles, sejam felizes, vai lá e seja feliz. Bota no cara um capacete que tira da pessoa a habilidade dela ser limitada por questões morais e éticas, porque daí ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai fazer a vontade mais subjetiva dela e não vai se preocupar com os efeitos que ela vai causar em quem está em volta, com os efeitos que ela vai causar na comunidade. Então são sujeitos que vão se tornar super-homens, se aproximando da ideia do Nietzsche, da superação da moral. A única coisa que importa para esses algos é eles serem felizes, porque o Ai disse para ele, olha lá, vão e sejam felizes. Daí a gente pode pensar numa juventude mais atual que cresceu num contexto que os pais deram liberdade total ao ponto de não dar nenhum limite para eles, tipo, olha só, tu pode fazer o que tu quiser, vai lá e seja feliz. Porque se a gente pensar também de novo nessa questão de conflito de gerações, pessoas que viveram no período do pós-guerra e nos processos de industrialização que tiveram ali, muita gente que era filho de pessoas que moravam no campo, que foram para a cidade, né, com todo o crescimento urbano que teve ali no contexto do pós-guerra, o quanto era importante para essas pessoas estabilidade econômica, estabilidade financeira. O importante era comprar uma casa, comprar um carro, ter algum tipo de segurança material e estabilidade. E muitas vezes era comum a ambição das pessoas dessa época não ser tanto o tipo do trabalho, mas sim o tipo de renda. Olha só, eu vou pegar um trabalho, pode ser um trabalho chato, um trabalho que eu não goste, mas se pagar bem vale a pena. Se me der estabilidade, se me der segurança, se me der plano de saúde e der a condição de comprar uma casa própria, então o emprego vale a pena, mesmo
mesmo que seja um trabalho desagradável, mesmo que seja um trabalho chato. O importante é a estabilidade. Mas daí a gente pode considerar o quanto esse modo de pensar, inclusive sobre as relações de emprego, mudou nos últimos anos. Como tem uma nova geração que está muito preocupada não em pegar qualquer trabalho, não pegar em qualquer emprego e ter aquela estabilidade apenas. São sujeitos que estão preocupados em procurar o emprego dos sonhos. Quantas pessoas hoje, jovens inclusive, sonham em trabalhar com o que gostam? E às vezes abrem mão de um trabalho, uma fonte de renda mais estável para fazer alguma coisa que gostam porque eles querem ser felizes no trabalho. E isso é uma ambição que só quem cresceu num contexto de estabilidade tem. A pessoa que cresce, passa a infância numa condição social que ela não tem estabilidade, ela não tem segurança, falta recursos, esse sujeito ele está muito mais disposto a pegar um trabalho que ele não gosta, mas que pague bem, que dê estabilidade, do que sujeitos que cresceram num ambiente estável, que os pais tinham casa própria, que tinham renda, que tinham plano de saúde, tinha toda uma segurança. Esse sujeito ele pode se dar o luxo de não escolher qualquer emprego, vai sonhar com a profissão dos sonhos dele, fazer algo que ele gosta, algo que é divertido. Esse sonho de trabalhar com aquilo que deixa ele feliz. E pô, poucas pessoas vão conseguir trabalhar com aquilo que deixa feliz, né? Se a gente parar pra pensar, se todo mundo quer trabalhar com aquilo que gosta, não vai ter vaga pra todo mundo. Um monte de gente vai ser frustrado. Muitos jovens atuais são frustrados porque eles buscam o emprego dos sonhos e não encontram. Porque o mercado de trabalho não tá preocupado em realizar os sonhos. Eles querem mão de obra para executar os trabalhos que vão lá dar as rendas para as empresas e vão fazer o capitalismo funcionar. Mas o Ishigami, ao fundar a Shocker e ao criar o AI, e vai ser o objetivo do AI aqui no Shin Kamen Rider, criar felicidade para todos. Então o AI vai procurar essas pessoas desesperadas, essas pessoas mentalmente ferradas para dar felicidade para elas, e o que vai fazer? Vai fazer nelas aperfeiçoamentos fisiológicos, aperfeiçoamentos físicos, elas vão ficar mais fortes, mais rápidas, vão ter outras vantagens em relação aos humanos normais, vai dar para eles uma máscara que tira todo o senso de moral e o senso ético deles, vai dizer, olha só, sejam felizes, façam tudo o que vocês quiserem, a única coisa que importa é ser feliz. E o que esses caras vão fazer? Se um sujeito não tem nenhuma regulação ética, não tem nenhuma regulação moral, tem vantagens físicas que outras pessoas não têm, ele é mais forte que os outros, e ele só quer ser feliz, ele não se importa com a comunidade, ele não se importa com o ambiente em volta, vai ter o oposto daquele jovem do japonês lá do começo do século XX, aquele sujeito que ele era infeliz porque ele tinha que abrir mão das questões subjetivas pessoais deles em função da comunidade. E o Kaijin da Shocker era muito isso, né? Ele é transformado num soldado, ele passava por um processo de lavagem cerebral para ele não ter vontade própria e ele servir ali o alto comando da Shocker, e ele virava uma ferramenta, ele só obedecia. Esse agente da Shocker do Shin Kamen Rider é o contrário, ele não obedece ninguém. O AI dá liberdade total para ele fazer o que ele quiser. A única coisa que o AI diz para ele é: seja feliz, dane-se qual o efeito do que tu vai fazer vai causar sobre as pessoas. A única coisa que importa é ser feliz. Então, a princípio, os agentes da Shocker de Shin Kamen Rider são o oposto do Shinji. O Shinji era aquele sujeito que ele estava num contexto em que ele não consegue se autodeterminar, ele não consegue escolher, ele não consegue ter vontade própria. Ele está sempre procurando uma figura de autoridade para dizer para ele o que ele deve fazer. E ele quer sempre se vincular com essa figura de autoridade para sentir que tem um lugar no mundo. Os AUGs da Shocker de Shin Kamen Rider, ao contrário, eles se autodeterminam tanto ao ponto que eles não se importam com os outros, eles não se importam com o impacto social que eles vão ter, eles não se importam com as consequências que eles vão ter com os outros. Eles simplesmente fazem o que eles querem, o que eles gostam, o que eles acham divertido, e dane-se todo o resto. Nada mais importa, não tem nenhum limite social, não tem um limite moral, não tem um limite ético. Simplesmente importa aquilo que dá satisfação. Eles agem por puro prazer. E eles não se regulam, eles não se contêm, eles fazem o que eles querem na hora que eles querem. Então os AUGs são a negação do Shinji, são o oposto do Shinji. E é possível existir esses grupos de pessoas que são o oposto do Shinji, porque a sociedade japonesa e a sociedade humana se modificou nesse tempo. Os Shinji cresceram, foram pais, tiveram filhos, deram para os filhos aquilo que eles não tiveram e não deram aquilo que eles tiveram. E se a gente parar para pensar no qual é o plano da Shocker em Shin Kamen Rider, levar felicidade para as pessoas, e não tem mais nenhum. O AI, ele só tá preocupado em levar felicidade para as pessoas. Ele procura os caras totalmente problemáticos, totalmente desesperados, melhora eles fisicamente, tira as inibições éticas e morais deles e diz: vai ser feliz. Daí ele pega o próximo e faz a mesma coisa: vai ser feliz, vai ser feliz, vai ser feliz. E daí ele tem o Kei observa o que está acontecendo para ver o que faz as pessoas felizes, diz pro AI: ó, isso aqui que vai deixar ele feliz, tá?
deixa ele ser feliz. O AI ele não tem regulação nenhuma e ele não tem um grande plano elaborado. Se nós formos considerar cada um dos agentes da Shocker que aparece ali em Shin Kamen Rider, cada um dos AUG, ele tem um plano completamente independente do outro AUG e completamente independente do AI, porque o AI não regula eles, o AI não dá nenhuma proposta para eles fazerem, o AI não dá comandos, o AI deixa eles completamente livres. O AI não tem um objetivo a longo prazo além de fazer as pessoas ficarem mais felizes, além de tirar essas limitações morais das pessoas, melhorar elas fisicamente para elas terem liberdade total para agir e elas buscarem a felicidade a qualquer custo. Então cada um dos AUGs tem um plano completamente independente, que não tem nenhuma relação com o outro. O único objetivo do plano deles é a satisfação própria, mas ao mesmo tempo o Ano lembra que a Shocker dele está associada lá com a ciência da felicidade e está associado com a nova extrema-direita japonesa. Então se a gente parar para analisar, apesar dos planos dos AUGs serem totalmente independentes, todos eles têm um elemento fascista totalitarista. O Kumo AUG, quando ele vai atrás do Hongo e vai atrás do Ruriko, ele comenta que o que dá prazer para ele, o que faz ele feliz, é matar os humanos. E ele quer exterminar todos os humanos. Ele fala pro Hongo, olha só, os humanos são inferiores. Inclusive, tu é uma criatura superior igual a mim. Tu devia estar do meu lado. Tu devia se sentir feliz fazendo a mesma coisa que me faz feliz, que é matar os humanos. E ele fala, meu plano é exterminar toda a humanidade. Então, o Kumo AUG, ele tem um plano ali que é eugenista. Ele se considera superior, ele considera que os outros AUGs também são formas de vida superior e que todos os humanos normais são formas de vida superior que devem ser exterminadas. Ele quer matar todo mundo que ele considera fisiológica e moralmente inferior a ele. E isso é uma das típicas práticas totalitárias. E daí a gente vai ali pro Komori AUG, o morcego melhorado. O Komori AUG, ele tem um plano que é criar uma doença para matar a maior parte da população, que segundo ele também vão ser os mais fracos, vai reduzir a população e reduzindo a população, aqueles que sobrevivem vão ter mais acesso a recursos e vão poder ser mais felizes. Pô, é outro plano eugenista e controle populacional. É outro projeto de tendência fascista e totalitarista. Daí a gente vai para a Hachaug, que é a abelha aumentada. A Hachaug também ela é construída a partir de uma combinação de diferentes personagens, porque tem a Hachi ou Na, a mulher abelha, que ela aparece no episódio 8 da série original do Kamen Rider, e também eu acho que ela é a segunda Kaijin da Shocker a aparecer na versão em quadrinhos do Shinomori, apesar dela não lutar com o Hongo nem com o Ichimon de nenhum momento, ela aparece lá circulando com a base da Shocker e interagindo com o Komori Otoko, com o Homem-Morcego. Então ela é a primeira Kaijin mulher que aparece na franquia do Kamen Rider, e nessa versão do ano ela é combinada com uma outra personagem que era amiga da Ruriko, que é a Hiromi, que na versão em quadrinhos ela também é amiga do Ruriko e ela é vítima do Komori Otoko, e na versão pra TV ela é amiga da Ruriko que trabalha ali no café do Tachibana. E o ano acaba combinando essas duas personagens numa só, e o plano da Hachaug é escravizar pessoas. Ela criou uma tecnologia para fazer todas as pessoas funcionarem como escravos, funcionarem em função dela, que daí ele usa toda a alegoria da abelha, né? A abelha é rainha e tem toda uma colmeia de servos que servem ela, mas o plano dela é transformar os humanos em escravos, primeiro ali na cidade em que ela está atuando e depois amplificar isso para o mundo todo. Então ela quer escravizar pessoas, ela quer anular a identidade individual dos sujeitos para botar sob o controle de uma autoridade só. De novo, outra tendência totalitarista. Então cada um dos AUGs da Shocker em Shin Kamen Rider, ao mesmo tempo que eles são esses sujeitos individuais, que eles atuam segundo planos baseados em egocentrismo deles, eles têm planos que é para satisfazer questões pessoais deles, para eles serem felizes a qualquer custo e dane-se as consequências, ainda assim tem ali um elemento fascista totalitarista na ação egoísta de cada um. Então apesar do ano ressignificar a Shocker e inverter alguns conceitos dentro da Shocker, ele ainda mantém esse imaginário da Shocker vinculado com a extrema-direita japonesa. Não mais aquela extrema-direita japonesa tradicional antiga, mas a uma nova extrema-direita que tem um monte de peculiaridades e bizarrices muito específicas. Então nesse sentido tem uma tradição, uma continuidade com temas que estão lá na obra do Shinomori e que estão na obra do próprio Ano, mas tem uma inversão aqui, que é justamente essa inversão do Shinji. É parar de falar sobre uma geração que estava estagnada, que não conseguia ter motivação própria, que não conseguia ter autodeterminação e todos os problemas que isso trazia, não só para a própria pessoa, mas para a comunidade em volta, e para falar do fenômeno inverso. Agora a gente tem uns sujeitos que eles fazem o que eles querem, não tem nenhuma importância com as consequências do que eles fazem, tem relação com a comunidade que está em volta deles, eles só fazem o que eles querem a hora que eles querem. Isso vai trazer também problemas para eles e para a comunidade em volta. Então a desconstrução daquela conduta que ele tratava como problemática e sintomática da sociedade japonesa daquele período histórico, que em Evangelion é lá os anos 90, desconstrói isso para mostrar como o oposto extremo também é problemático e também tem consequências tão graves quanto aquelas de lá.
E daí nós chegamos no Midorikawa Ichiro, que é o irmão mais velho da Ruriko, o primeiro filho do professor Midorikawa, e que ele é o Cho-Aug, a borboleta amplificada. E o Cho-Aug, ele é uma combinação de um monte de personagens e um monte de conceitos diferentes criados pelo Ishinomori. Porque tem um momento ali que ele vai confrontar o Hongo e o Ichimonji, e ele vai dizer que ele também é um Kamen Rider. E ele vai se apresentar como o Kamen Rider Dai Zero Go, o Kamen Rider número 0. Isso é uma referência a um projeto antigo do Ishinomori. Ali no final dos anos 70, o Ishinomori chegou a desenvolver um projeto junto com o Hirayama, em que eles consideraram fazer uma série sobre o Kamen Rider Zero Go, o Kamen Rider número 0, que seria uma história sobre um Kamen Rider que foi o protótipo dos Kamen Riders, criado pela Shocker antes do Hongo Takeshi virar o Kamen Rider original. Só que essa ideia acabou sendo deixada de lado para se criar a série Kamen Rider de 1979, que a princípio era para ser um reboot da série, e no meio da produção eles decidiram mudar, deixar de ser um reboot e colocar ela na cronologia diegética ali das séries anteriores, que é a série do Sky Rider. Só que o Ishinomori, ele não abandonou essa ideia. Inclusive eu já comentei sobre isso lá no vídeo dos Kamen Riders perdidos, que ali no começo dos anos 90, o Ishinomori, quando ele se acertou com a Toei depois de um período brigado, a Toei decidiu que ia bancar uma obra dele, que ele teria autonomia total para criar a obra. E ele decidiu reaproveitar o conceito do Kamen Rider Zero, só que ele vai mudar o título para Kamen Rider Gaia, que seria a história de um sujeito que ele era justamente o protótipo do Kamen Rider criado pela Shocker, o primeiro homem gafanhoto da Shocker, e ele teria ficado em animação suspensa na base da Shocker durante todo esse tempo, e ele despertaria vários anos depois. Só que o que aconteceu foi que a Toei acabou desistindo de bancar uma série, decidiu que ia bancar só um filme, e o Ishinomori acabou modificando o projeto, que resultou no filme Shin Kamen Rider Prologue de 1992. E anos depois, o Kamen Rider Gaia foi adaptado por um dos antigos assistentes do Ishinomori na forma de uma novela ilustrada. Então o Ichiro tem alguns elementos que são lá do Kamen Rider Zero Go, que depois virou o Kamen Rider Gaia, mas ao mesmo tempo ele tem o nome Ichiro, que é o nome do Kikaider Zero One, o protótipo do Kikaider, mas ao mesmo tempo o cinto dele é uma referência ao Double Typhoon, que é o cinto do Kamen Rider V3, o protagonista da série de 1973, que é uma versão melhorada do Typhoon Belt usado pelo Hongo e pelo Ichimonji. Só que ao mesmo tempo, se a gente olha pro cinto do Ichiro no Shin Kamen Rider, a gente vê que ele parece um protótipo do Double Typhoon. Um Double Typhoon que ainda não está bem completo, mas ao mesmo tempo que ele lembra o Double Typhoon, ele lembra o cinto do Kikaider Double O, que é o Kikaider 00, que é o protótipo do Kikaider 01, criado pelo Ishinomori na versão em quadrinhos de Jinzo Ningen Kikaider. E ainda o Ichiro, ele tem uma forma de borboleta, inclusive quando ele ativa a transformação dele, ele fica azul e sai uma anteninha da cabeça e tudo, e o design dele é baseado em outro personagem do Ishinomori, que é o Inazuman, que é um personagem que ele teve uma versão em quadrinhos ali em 1973, teve uma versão para TV também, e na versão do Ishinomori é uma história que também tratava sobre kaijins, por kaijins sendo instrumentalizados e usados como ferramenta por grandes organizações, e os kaijins querendo liberdade, querendo autonomia. Então o Kamen Rider Dai Zero Go do ano, ele junta um monte de conceitos diferentes, de um monte de personagens diferentes do Ishinomori, e combina todos eles para criar esse personagem que é o Ichiro. Inclusive, quando tem os flashbacks e mostram o Ichiro quando ele era humano ainda, ele tem uma roupa que é igual a do Saburo, a forma humana do Hakaider, o rival do Kikaider. E tem outro elemento que o Ano traz para a história, que é a ideia do prana. No Kamen Rider original, tanto na versão em quadrinhos quanto na versão da TV, a fonte de energia do Kamen Rider é o vento. Ele tem o Typhoon Belt, que gira aquela hélicezinha, e a partir da força do vento, o Kamen Rider carregaria suas energias. Então o Ishinomori, ele trabalha com a ideia do Kamen Rider tirar a fonte de energia dele da natureza, e ele tem um tipo de vínculo com a natureza. E essa relação do Kamen Rider com a natureza se daria através do vento, né? O vento é uma força natural que é limpa, que é renovável, só que lá no projeto do Kamen Rider Gaia, o Ishinomori elabora um pouco mais isso, porque o Kamen Rider Gaia, ele teria contato com as forças da natureza, e a energia emanada pelas formas de vida que habitam na natureza, que dariam força para o Kamen Rider Gaia. Inclusive, ele tem um vínculo com a natureza telepático mais complexo, ele consegue controlar o clima, e inclusive é por isso que ele se chamaria Kamen Rider Gaia, porque ele teria uma conexão com a Terra e com a natureza. E que é uma versão mais complexa de tirar a energia do vento, né? Porque o vento do Kamen Rider original é pensado como essa manifestação da natureza. No Kamen Rider Gaia, o Ishinomori planejava deixar isso um pouco mais elaborado, um pouco mais metafísico, e o Kamen Rider Gaia teria como fonte de energia justamente essa energia que é emanada pelas formas de vida que habitam o ecossistema da Terra. E quando o Ano, ele trata do prana, é uma versão elaborada desse conceito lá do Kamen Rider Gaia também, porque nessa versão dele, o Hongo e o Ichimonji, eles se carregam assimilando essa energia
energia que é o prana, que é uma energia que é emanada por todas as formas de vida que existem no planeta. Inclusive os outros algos, eles também são movidos pelo prana, só que a forma deles de extrair o prana é diferente, né? O Ichmonde e o Hongo, eles absorvem aquilo do ar, inclusive tem ali o catavento girando, que relaciona, né, o prana como se estivesse entrando pelo vento. Mas no caso da Hatchaug, que tem toda essa coisa dela colocar os sujeitos como submissos a ela, como ela ser a rainha de uma colmeia de pessoas que não têm vontade própria, de escravos, ela suga o prana desses indivíduos como se eles fossem objetos, como se eles fossem coisas à disposição delas, que é o escravo, né? O escravo é um ser humano que se tira dele o conceito de pessoa e se trata como objeto. E o Ichiro, o Kamen Rider Dai Zero Go, por na construção dele, ele tá muito mais próximo com o Kamen Rider Gaia, essa questão dele ter essa força, essa conexão com o prana e com as fontes da natureza, é mostrado como bem mais forte, né? Ele tá muito mais conectado com o prana do que o Ichmonde e o Hongo. Mas se a gente parar pra pensar no modo de ação do Ichiro, o Ichiro também tem aquele problema com a família dele, né? Porque o grande trauma dele é que a mãe dele foi assassinada, e isso define todas as ações dele, e o grande plano dele, de novo, é um plano baseado no que ele entende como felicidade. O Ai e a Shocker não tem nenhuma relação direta com o plano dele, ele tem autonomia para fazer o que ele quer. O plano dele é completamente diferente dos outros algos da Shocker, porque é o conceito específico dele de felicidade. E o conceito específico dele de felicidade é muito similar ao projeto da instrumentalidade humana do Gendo do Evangelion do Ano. A ideia de pegar as consciências das pessoas e transferir elas para um outro lugar onde elas vão estar todas conectadas. Os humanos vão deixar de existir como forma física e vão existir como abstração mental em um outro plano em que todas as mentes estão conectadas. E o plano do Ichiro aqui no Shin Kamen Rider é isso. Olha só, eu vou arrancar a consciência, que ao mesmo tempo é a força vital e que é a alma dos sujeitos, e vou colocar eles tudo nessa outra dimensão, e todo mundo vai ser conectado e todo mundo vai ser feliz. Só que tem um pouco de diferença de motivação, né? O Gendo, ele tá fazendo aquilo ali, ele quer o projeto da instrumentalidade, porque a esposa dele, a Yui, morreu, e a única pessoa que talvez ele tenha amado de fato, o único vínculo afetivo, emocional que ele teve de fato, e ele quer se reencontrar com ela. Então ele está disposto a destruir toda a humanidade como é conhecida, a destruir todo mundo conhecido, porque quando a consciência de todos se tornar pura abstração e estiverem conectadas no projeto lá da instrumentalidade humana, ele vai conseguir restabelecer a conexão dele com a Yui. E a única coisa que importa com ele quer estar perto da pessoa que é importante para ele, e se ele tiver que sacrificar tudo, dane-se. Aqui o Ichiro não. Na prática é muito parecido, mas o objetivo dele é baseado numa motivação um pouco diferente, porque ele acredita que os humanos são falsos, os humanos mentem uns para os outros. Os humanos enganam, trapaceiam. Quando ele conectar a mente de todos juntos, todo mundo vai saber tudo sobre o outro. Todo mundo vai conhecer e saber tudo que o outro conhece, tudo que o outro sabe. Ninguém vai poder mentir, ninguém vai poder enganar, ninguém vai poder esconder, não vão mais ter segredos. E para ele, no mundo onde não existe segredos, não existe mentiras e onde todo mundo sabe tudo, lá todo mundo vai poder ser feliz. Só que ao mesmo tempo, de novo, isso ele quer buscar a felicidade dele, mas tem um elemento aqui que é totalitarista, porque ele quer acabar com a individualidade. Ele entende que o que é felicidade? É todo mundo deixar de ter vontade própria e aceitar a decisão dele sobre como será a existência de todo mundo, e todos os sujeitos que existem, eles não vão mais ter subjetividade, eles não vão mais ter individualidade, todo mundo vai ser um só, todo mundo vai ser ele. Então ele quer acabar com as diferenças, com as especificidades, com as individualidades do sujeito, porque na prática ele não tolera a diferença, ele não tolera que exista uma outra pessoa que pense diferente dele, que pense uma coisa que ele não está pensando, que saiba uma coisa que ele não sabe, que tenha uma perspectiva diferente da dele. Então ele quer acabar com a individualidade, com a subjetividade humana, fazendo todas as mentes virarem uma só. Então, de novo, aqui é um objetivo que é egoísta, que tem elementos totalitários, e o Ichiro ele está se preocupando o quê? Com ser feliz. Ele vai ser feliz e dane-se as consequências do que ele fizer para ele ser feliz. Então, de novo, esse sujeito que ele tem determinação demais, ele faz tudo o que ele quer e não se importa com mais nada, só importa o que ele quer. Então, esse sujeito que ele superou a moralidade, ele superou a ética, para atingir toda a potência dele, para atingir o máximo das capacidades dele, para ele fazer o máximo que ele pode fazer, para ele atingir as realizações pessoais dele por completo, ele vai passar por cima de qualquer coisa. Então, o problema que o Ano nos traz aqui são sujeitos que eles buscam a felicidade própria deles a qualquer preço. Não importa mais nada que tiver em volta, só importa o meu prazer. E o resto dane-se. É esse o pensamento dos Aug. É essa felicidade que o Ai e a Shocker proporciona para os sujeitos que eles querem dar felicidade. E que o Ano está fazendo uma alegoria com a felicidade que a ciência da felicidade proporciona para os fiéis e para os apoiadores do partido dele. Esses malucos da nova extrema-direita japonesa, que negam ciência, são revisionistas
comunistas, negam crimes de guerra japonês, querem expulsar os estrangeiros e acham que o Japão tem direito de invadir a China, porque, segundo eles, a China e as Coreias querem invadir o Japão, então a gente tem direito de ir lá invadir, matar eles e ocupar eles, porque é a nossa felicidade, a nossa satisfação, e dane-se o resto. Bom, tem vários outros elementos que a gente pode tratar também, como o Anno ele faz releituras de tanto elementos da série, como também ele vai nos quadrinhos do Ishinomori, porque inclusive o final, quando a consciência e a alma do Hongo ficam ali na máscara que passa a ser usada pelo Ichimonji, porque o prana dele tá ali dentro da máscara que o Ichimonji tá usando, é toda uma referência aos eventos que acontecem lá na versão de quadrinhos, porque quando tem aquela questão, né, que na série original, o Fujioka, que era o ator que fazia o Hongo, durante a filmagem do 10º episódio, ele sofreu um acidente, teve que ser afastado, a produção teve que improvisar, trouxe um segundo Kamen Rider, que é o Ichimonji Hayato, o Kamen Rider Nigo, que aqui é o Kamen Rider Dai Nigo, que a tradução é mais ou menos a mesma, né, o Kamen Rider número 2, mas a grafia é um pouco diferente. O Ichimonji, ele vira o protagonista da série, lá pelo episódio 30 e poucos, o Hongo faz uma ponta, depois que o ator já tinha recuperado do acidente, lá no final do ano, o Hongo volta para eles derrotarem um dos grandes vilões da Shocker, a série é renovada por uma segunda temporada, um segundo ano, daí os produtores fazem o inverso, eles afastam o Ichimonji e deixam o Hongo ser o protagonista da série, daí ele tem uma roupa nova, ele tem uma moto nova, tem vários elementos novos na série, inclusive surge a Geldon, que é uma nova organização que se funde com a Shocker e vira a Gel Shocker, e a partir de então, os Kaijin, eles deixam de ser uma combinação de humano com animal, para ser uma combinação de um humano com dois animais, que aqui no Shin Kamen Rider tem o Kamakiri Kamaleon Aug, né? O Aug que é camaleão e louva-a-Deus ao mesmo tempo, que é uma referência a esses Kaijins da Gel Shocker. Mas quando tem essa necessidade de afastar o Hongo na série, o Ishinomori acaba fazendo isso também na versão em quadrinhos, só que ele cria uma versão diferente, né? Na versão em quadrinhos, o Hongo ele é quase assassinado. Só o cérebro dele é preservado num equipamento e o cérebro dele é conectado com o capacete do Ichimonji e eles têm um contato telepático e o Hongo pode ver o mundo através dos olhos do Ichimonji. Então quando o Anno ele bola essa solução que é transformar os dois no Kamen Rider Dai-Ni plus Ichigo, o Kamen Rider número 2+1, é uma referência a esse caminho que o Ishinomori tomou na versão em quadrinhos. Inclusive o Anno deu entrevistas que ele tem intenção de fazer uma sequência para esse filme que ele quer chamar de Kamen Rider no Sekai, o mundo dos Kamen Rider, que é uma referência a um arco que tem lá na versão em quadrinhos, que se passa nesse momento em que o Hongo divide a mente ali com o Ichimonji. O Anno também traz a versão dele do Shocker Rider, mas um ponto que eu acho bem bacana que vale comentar é como o Anno usa o cachecol aqui. Ele usa o cachecol como um símbolo de batismo. Eu já comentei lá no vídeo que eu fiz sobre o Cyborg 009, que é uma outra obra do Ishinomori, que é bastante importante e bastante influente, como o Cyborg 009 vai definir o cachecol como um elemento da iconografia do super-herói japonês. Tu quer mostrar um super-herói no Japão, tu quer mostrar um super-herói legal, tu coloca um cachecol nele, porque os personagens do Cyborg 009, eles usavam uniformes vermelhos e cachecóis, que vai influenciar bastante as narrativas de super-heróis no Japão, ali pós-Cyborg 009, e vai ser bem comum vários heróis diferentes trazerem o cachecol como um símbolo do super-heroísmo. Vai ser algo muito parecido com o que a capa era para os super-heróis dos Estados Unidos. E a Ruriko vai trazer isso. Tem toda uma relação que está dentro da diegese, que está relacionado com o modo de ação dela, né? Lembra que as ações dos personagens do Anno são determinadas a partir dos traumas que eles têm em relação às suas figuras paternas. E ela vê uma foto que tá o pai dela, a esposa dele quando ainda era viva, e o irmão mais velho dela, eles estão lá numa moto, e o pai dela tá usando um cachecol vermelho, e ela comenta, pá, ela queria estar naquela foto, mas ela nasceu depois que a mãe dela já tinha morrido, e que o pai e o irmão dela já tinham entrado pra Shocker, então ela nunca viveu naquela família, numa época em que a família ainda não fazia parte da Shocker. Então ela olha para aquele passado e se idealiza ele, queria estar nele, e vê o pai dela com aquele cachecol, e imagina, pô, o pai dela naquela época era um cara legal. Então ela queria viver não com o pai dela que ela conheceu, o pai dela que era um agente da Shocker, um cientista da Shocker, e que fazia experimentos com pessoas e que instrumentalizava a própria filha. Ela queria viver com o pai dela que era gente boa antes de ele entrar pra Shocker. E o pai dela, quando era gente boa antes de entrar pra Shocker, ele usava um cachecol vermelho. Então quando ela coloca aquele cachecol no pescoço do Hongo, ele dizia, olha só, eu espero que tu seja aquilo que meu pai não foi pra mim. A afeição que o pai dela não deu pra ela, a proteção que o pai dela não deu pra ela tá esperando que o Hongo dê pra ele. Mas ao mesmo tempo tem uma relação iconográfica com os elementos das histórias do Ishinomori. Pro Ishinomori, o cachecol é um símbolo do super-herói. Tanto que os primeiros Kamen Rider, todos eles usavam cachecol. Tanto o cachecol dos primeiros Kamen Rider, como o uniforme dos personagens do Cyborg 009 era vermelho. Como o cachecol que o pai dela usava também era vermelho. Então o vermelho ser símbolo dos heróis é tanto dentro da diegese ela pensar no pai dela idealizado, o
pai dela que ela queria que fosse o pai dela e o pai dela não pôde ser, como é pensar nessa iconografia do Ishinomori, nos cachecóis dos Kamen Riders do Ishinomori e nas roupas dos personagens do Cyborg 009, os heróis usam vermelho. E quando ela coloca aquele cachecol no Hongo, dizendo, olha só, eu espero que tu seja um herói. Tu deixou de ser o Dai Ichibata Aug, tu deixou de ser o gafanhoto aumentado número 1 e tu se tornou o Kamen Rider, agora tu é o herói. E quando ela tem aquele encontro com o Ichimonji, que o Ichimonji a princípio ele tá obedecendo a Shocker, porque ele sofreu uma lavagem cerebral para obedecer a Shocker, só que o Ichimonji ele é bem diferente do Hongo. Isso aqui o Anno trouxe também lá da série original, em que o Ichimonji é um cara que mesmo nos momentos de tensão, ele tem ali uma aparência tranquila e é um cara com uma aura meio de malandro. E eles conseguiram colocar isso no Ichimonji desse filme, e o Ichimonji ele tá ali brigando com o Hongo, mas ao mesmo tempo ele tá dando chances pro Hongo, ele tá dando dicas pro Hongo, porque, pô, o subconsciente dele tá resistindo. Apesar dele tá com uma lavagem cerebral e com aquele capacete que libera ele das questões éticas e morais, mesmo ele tendo aquela aparência de malandro, no fundo ele é um bonzinho, porque se ele não fosse bonzinho, ele teria simplesmente feito tudo que desse prazer e que fizesse ele feliz, mas não, ele manteve ali umas limitações éticas. E quando a Ruriko tira a programação dele, que ele deixa de obedecer a Shocker, a primeira coisa que ela faz é colocar o cachecol no pescoço dele. Tu não é mais um agente deles, agora tu pode ser um herói. Ter o cachecol no pescoço é ser um herói. Então o cachecol no Shin Kamen Rider do Anno tem uma questão que é um tipo de batismo super-heróico. Tu deixou de ser um vilão, tu deixou de ser uma pessoa normal pra tu se transformar num herói. Tu não tem só uma superioridade física, tu tem uma superioridade moral que não é a mesma superioridade moral dos super-homens dos Aug. Não é uma superioridade moral de que, ó, eu sou fisicamente superior, então eu não preciso me limitar às regras morais humanas. É uma superioridade moral que é justamente o inverso, é saber que tu não pode fazer tudo que te agrada, tudo que te dá prazer, tudo que te faz feliz, porque se tu fizer isso, tu vai causar consequências ruins, tu vai causar danos nas pessoas que estão em volta. Então é a superioridade moral de saber, eu tenho autonomia e autodeterminação para fazer coisas, mas eu tenho que ter um limite, porque senão a minha ação vai causar dano para quem está em volta. Então é uma superioridade moral de conseguir pensar na comunidade, conseguir pensar nos outros enquanto tá tomando uma ação. Inclusive no começo o Hongo ele é meio indeciso, né? Ele é um pouco Shinji, mas no momento ele se decide. E quando ele se decide é justamente aquele momento que ele deixou de ser o Shinji, porque ele tem autodeterminação, mas ele ainda não virou uns Augs da Shocker. Ele ainda não é um cara que faz qualquer coisa que ele quer pelo prazer dele, pela felicidade dele. Ele tá pensando no impacto. Então é o efeito que o pai dele tem no Hongo. A ideia de que o pai dele era um cara bonzinho, que tinha poder, mas não agiu e por isso ele morreu. E o Hongo fala que ele quer ser parecido com o pai dele na questão que o pai dele se importava com as outras pessoas, se importava com os fracos, mas não quer ser o pai dele porque ele quer ter força para agir que o pai dele não teve. Então o Hongo, ele é o meio termo ali entre o Shinji e entre esses Augs. É o meio termo entre as duas críticas que o Anno fez. A crítica que o Anno fez lá no Evangelion sobre aquelas pessoas que não conseguem agir, e a crítica que ele faz aqui com os Augs em Shin Kamen Rider, as pessoas que agem demais e não se importam com as consequências. E o que é ser herói? Ser herói é estar no meio, é tu conseguir agir ao mesmo tempo que tu se importa com os outros. E o cachecol é o batismo heróico. A Ruriko coloca isso no pescoço deles e diz, olha, a partir de agora eu espero que tu seja esse sujeito. Eu espero que tu seja um sujeito que tem força para agir, mas que ao mesmo tempo, enquanto estiver usando a força que tu tem, tu vai pensar nos outros, tu vai pensar nas consequências do que tu tá fazendo e como isso vai afetar quem tá em volta. E é nisso que o Anno define a ideia de herói dele. É o sujeito que ele consegue estar no centro entre esses dois extremos que ele critica, que ele considera problemático. E quando o Hongo e o Ichimonji eles vão confrontar o Ichiro é o Cho-Aug, a borboleta amplificada, a borboleta aumentada. Quando ele vai confrontar com o Hongo e com o Ichimonji, olha só, vocês estão lutando pelo que vocês acham certo, mas eu tô lutando pela minha felicidade porque eu acho certo. Eu acho que o que eu tô fazendo vai levar pela felicidade para a humanidade. Então o que eu tô fazendo também é pelo bem. Então eu também sou um herói. O que ele faz? Ele para de usar o nome de Cho-Aug e se rebatiza como Kamen Rider Dai Zero Go, Kamen Rider número 0. E ele coloca um cachecol no pescoço dele. Ele tá dizendo que ele também é um herói. Pelo ponto de vista dele, o que ele tá fazendo é correto. Pelo ponto de vista dele, o que ele tá fazendo é para levar felicidade para a humanidade. E se ele tá pensando nos outros, então ele também é um herói. Então naquela luta final ali do Ichimonji e o Hongo contra o Ichiro, então a gente tem um confronto entre duas perspectivas que os dois lados estão se achando heróicos, os dois lados estão achando que o que eles vão fazer é o melhor para a humanidade. Bom, dava para falar muito mais coisas desse filme ainda, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço quem assistiu até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, compartilhe com os amigos de vocês, compartilhe com os inimigos de vocês, com os membros da Shocker e com a patrulha dos jovens Riders.
Riders. Convido quem não segue o canal para passar a seguir o canal e dar uma olhada nos outros vídeos, também para acompanhar a Ilha Kaiju nas redes sociais, Instagram, Twitter e onde mais vocês acharem. Agradeço muito aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal sustentam isso aqui e fazem o canal ser possível. É graças a eles que eu posso sentar aqui e falar um monte sobre Kamen Rider. Convido que quem não conhece dá uma olhada lá na campanha do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Obrigado e até o próximo vídeo.